Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, verso 17, é o texto que vamos usar para meditarmos na palavra do Senhor nesta noite, um pouco mais, né? Já meditamos um pouco em Deuteronômio, mas Mateus 9, 17 diz assim: Não se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. O tema da nossa mensagem é uma nova vida. Uma nova vida, nós vemos que nós podemos entender sobre uma nova vida num momento como esse, por exemplo, que vemos uma nova vida que veio ao mundo, uma criança que nasceu. Mas o propósito agora, nessa segunda parte, é uma nova vida que foi transformada. Uma nova vida que foi alcançada pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui num cenário, no texto de Mateus, no capítulo 9, onde depois do chamado de alguém polêmico, alguém que o seu chamado trouxe ali um desconforto no meio dos discípulos, que foi o chamado de Mateus. Porque Mateus, ele era alguém que, pelo seu povo, era chamado de traidor. Pelo seu povo, era chamado daquele que virou as costas para a sua tradição, para os seus costumes, para o seu Deus, e foi servir ao povo rival, ao povo que era contrário às leis, à direção e ao cuidado do seu Deus. Mateus, ele era cobrador de impostos, aquele que trabalhava para Roma, para cobrar imposto do seu próprio povo. Logo após ali o chamado de Mateus, e ali começa a se ouvir um borbúrio, né, um converseiro entre os fariseus, porque Jesus vai à casa de Mateus, ali vai compartilhar uma refeição, e na casa de Mateus começa a chegar muitos publicanos e pecadores ali para participar dessa refeição. E ali o povo religioso da época, os fariseus, começam a questionar os discípulos de Jesus, dizendo assim: mas como assim o seu mestre senta com esse povo? Como assim o seu mestre vai comer junto com essa raça? Como assim esse povo pode estar ali sendo aceito por esse seu mestre que vocês dizem ser o Messias? Mas ali também começa a chegar perto de Jesus e questionar a Jesus os discípulos de João o Batista. Os discípulos de João começam também nesse momento a chegar perto de Jesus e começam a questionar Jesus sobre acerca de práticas, de ritos que eles tinham. E uma delas era o jejum. E aí Jesus começa a responder a essas questões. E nenhuma dessas respostas, Jesus fala sobre o ensino desta pequena parábola, ensinando sobre a questão de colocar vinhos novos em odres velhos. Odres é um recipiente ou um saco, um saco de couro que se colocava para se preservar o vinho. É um saco de pele, de couro, para que ali pudesse se colocar. E Jesus, ele está dizendo ali, está perguntando para os seus discípulos algo que era do convívio deles. Então eles saberiam muito bem ali o que Jesus estava querendo ensinar, é tanto que eles mesmos, ali no questionamento ali de Jesus, já têm o entendimento que o que vai acontecer? O odre vai se rachar, né? O odre velho, ele não vai suportar a fermentação do vinho novo.
Então Jesus disse que se coloca vinho novo em odres novos para evitar essa perca. E eu quero usar essa resposta de Jesus aqui, esse momento aqui do panorama, para trazer dois ensinamentos para nós nesta noite, sobre uma nova vida. Nós fomos chamados por Jesus, nós fomos resgatados por Jesus para viver uma nova vida. O próprio Jesus diz isso, que nos chamou para viver uma nova vida. E não é qualquer vida, não é qualquer tipo de vida que você foi chamado para viver, mas foi chamado para viver uma vida abundante, uma vida transbordante, uma vida que te traz uma forma de vida completa. Algo que vai ser, que não vai caber somente em você, mas que vai ser ao ponto de você ser completo e transbordar. E esta nova vida, assim como Jesus responde para aqueles que estavam questionando, e essa resposta de Jesus é para os seus discípulos, porque essas pessoas vão questionar os discípulos de Jesus, e o questionamento chega até Jesus, e Jesus está ali sempre ensinando os seus discípulos. E a resposta de Jesus para os seus discípulos, e hoje para a sua igreja, é: uma nova vida não serve em algumas coisas. Não serve. Essa nova vida que Jesus te deu, essa nova vida que Jesus te chamou para viver, não serve para caber em algumas coisas. E a primeira coisa que não serve é no antigo homem, no seu antigo ser, na sua antiga natureza. Essa nova vida que Jesus te chamou para viver não cabe na sua antiga natureza. Porque o que vai acontecer se você quiser viver essa nova vida, sendo ainda o velho homem, sendo ainda aquela antiga pessoa, você vai se quebrar. Você vai se romper. Você não vai conseguir suportar essa nova vida caminhando com as duas coisas ao mesmo tempo, com as duas naturezas ao mesmo tempo. João conversando com Nicodemos, Jesus conversando com Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João, aí sim, João. No Evangelho de João, capítulo 3, Jesus diz para Nicodemos que ali o que Jesus está chamando o seu povo para ser é uma nova pessoa. É um novo nascimento. Precisa nascer de novo. Não adianta você querer simplesmente mudar um pouco daquilo que você era. Não adianta você querer mudar um pouco da sua maneira de pensar, de viver, ou da sua velha natureza. Não. Precisa morrer. O velho homem, a velha natureza, a velha pessoa, aquela pessoa que todo mundo conhecia antigamente, precisa ser sepultada. Precisa ser visivelmente morta. Quando Jesus ele ressuscita Lázaro, e aquele milagre torna maravilhoso a vista de todo mundo, torna algo que glorifica ao Senhor, e todo mundo olha e fala assim: só Deus tem poder para fazer isso. Porque visivelmente todo mundo estava vendo que Lázaro tinha morrido. Era visível a morte de Lázaro. Já fazia 4 dias que ele estava no sepulcro. Ninguém questionava se Lázaro tinha morrido ou não. Se realmente era algo ali que era verdadeiro, realmente a ressurreição de Lázaro. Não, ninguém questionou, porque Lázaro já estava visivelmente morto. Assim é o cristão que se achega a Jesus, que encontra o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas olham para essa pessoa e dizem assim: realmente, aquela pessoa que eu conhecia não existe mais. Aquela pessoa que eu conhecia e muito bem, que eu convivia com ela, que eu via, não existe mais. Essa aqui é uma nova pessoa. Essa pessoa nasceu de novo, e é isso que Jesus
E está dizendo aqui para Nicodemos, não fique maravilhado de eu te dizer algumas coisas. Necessário é nascer de novo. Irmãos, não adianta você ficar maravilhado com alguns ensinamentos que talvez essa igreja traga, que talvez alguém já te falou sobre a palavra de Deus, alguns milagres ou algumas coisas que você presenciou Deus fazer na vida de alguém ou até mesmo na sua vida. Não adianta você ficar maravilhado com algumas coisas. Precisa realmente nascer de novo. Você precisa ter essa experiência de um novo nascimento. E esse novo nascimento não cabe na sua velha natureza, então você precisa sepultar a velha natureza dia após dia. Morrer. O simbolismo do batismo, né? Romanos, Paulo dizendo em Romanos capítulo 6, vai dizer que nós morremos realmente. No simbolismo do batismo, quando nós tomamos a decisão de batizar, nós não estamos simplesmente mas com a convicção de que nós nascemos de novo, mas nós queremos dizer isso ao mundo. Nós queremos dizer às pessoas, nós queremos testemunhar publicamente, e é isso que o batismo significa, um testemunho público. Você quer agora dizer às pessoas, eu nasci de novo. E aí você toma a decisão de caminhar com a igreja do Senhor Jesus, sendo batizada, fazendo parte agora de um corpo. Você, simbolizado pelo batismo, mas isso que já foi feito na sua vida, no seu coração. Morri para o mundo. As coisas que antes me traziam prazer, hoje não me traz mais. As coisas que antes chamavam a minha atenção e enchiam os meus olhos, agora não. Eu considero, como Paulo diz, né? E Paulo tinha muita bagagem. E mesmo assim ele diz, aquelas coisas eu considero como esterco. Para mim não vale mais nada. O que vale é ganhar a Cristo. O que vale agora é me apegar com Jesus, com o Cristo que me chamou e me conduz para uma nova vida. E nós morremos. Nós morremos para o mundo. Nós morremos para o velho homem, mas nós não ficamos mortos. Nós não ficamos lá sepultados. Assim como nosso Senhor Jesus reviveu. Assim como Ele é o primogênito ressurreto dentre os mortos, assim nós também levantamos para viver em novidade de vida. Com isso, com a nossa nova vida, com o nosso novo ser, nós vivemos com novas atitudes, com uma mente agora transformada. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como agora nessa nova vida? Como agora esse novo homem, esse novo ser, essa nova natureza vive? Como? Com uma mente transformada, com uma nova visão, com uma nova perspectiva. E essa nova mente é transformada pela renovação da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz essa renovação na nossa mente. Nós, aqui Paulo está dizendo, não vivam mais conforme os padrões do mundo. Vocês morreram para esses padrões, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. E a sua mente é transformada. A sua mente é renovada pela palavra de Deus. Olha o que diz lá em Hebreus 4:12. Os irmãos podem ler se estiver na tela. Aqueles que não tiverem, pode ler. Tem alguma coisa a mais que você possa se apegar para te dar uma nova condução? Tem algo melhor do que a palavra de Deus? Tem algo que você conhece que pode fazer isso com a sua vida? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz.
Ela, dia após dia, ela fala com você. Ela transforma o seu ser. Ela muda o seu jeito de pensar, de agir, os seus costumes. Ela transforma os seus pensamentos. Ela dá novo propósito ao seu coração. Ela é apta para tudo isso. Ela discerne entre alma, espírito, juntas, medula. Ela vai até onde você nem imagina. Daquilo que conduz, que transforma, que forma o seu ser. A palavra de Deus, ela faz isso. Nós estamos aí, eu estou trazendo aí uns desafios à igreja. E meu propósito durante esse ano é pegar mais firme quanto a isso. Para que nós tenhamos mais contato com a palavra de Deus no nosso dia a dia. Estamos aí, quem faz parte do grupo da igreja, vê aí que nós temos um desafio diário de ler, de começar o nosso dia, a nossa manhã, lendo um capítulo da palavra do Senhor. Um capítulo, coisa que você não gasta nem 10 minutos, se não for o Salmo 119, né? O restante você não gasta nem 10 minutos para ler um capítulo, para iniciar o seu dia com a palavra do Senhor. E a partir de amanhã, né, vamos começar com um desafio aí que foi lançado e alguns irmãos já aceitaram. Aqueles que não aceitaram ainda, mas querem fazer parte, nós estamos com o propósito de, a partir de amanhã, começar a ler a palavra de Deus, para ler ela toda, em 6 meses. Em 6 meses nós queremos ler toda a palavra de Deus, e eu vou passando o cronograma diário de leitura para cada um. E essa leitura, se você fizer uma oração no início, ler a leitura que for proposta, e dentro da leitura, aquilo que te chamar a atenção, você pode ir orando, glorificando a Deus por aquilo. Você não vai gastar 1 hora por dia para fazer isso. E a cada 6 meses nós vamos ler uma tradução da palavra do Senhor. Amanhã nós vamos começar com a NVI, e depois de 6 meses, quando terminarmos, nós vamos começar outra tradução. Mas o propósito é termos cada vez mais o hábito de estar em contato com a palavra de Deus. E para isso, irmãos, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos nos policiar. Há alguns livros aí de conselhos sobre criar um hábito, de criação de hábito, que diz que se você fizer algo sendo regrado por 21 dias, a partir daquilo lá se torna normal na sua vida você fazer aquilo sem nem perceber. Então, se esforce. Aqueles que já aceitaram o desafio, se esforce, principalmente nesses primeiros 21 dias, e depois você vai ver que você vai pegar o ritmo e vai embora, e esses 6 meses vai passar rapidinho, você não vai nem ver, e daqui a pouco nós estamos começando outra tradução, e por aí vai. E vou lançar também, a partir de fevereiro, o desafio de nós lermos todos os dias um capítulo de Provérbios na hora do almoço. Desafios diários. Se você vai aceitar o desafio, eu não sei. Como você vai ver esses desafios, também eu não sei. Eu sei que se você se envolver, vai ser bênção para a sua vida. Dificilmente você vai perder dedicando tempo com a palavra de Deus. Pelo contrário, a sua mente vai cada vez mais ser transformada. As suas vontades, os seus hábitos, os seus costumes, as suas atitudes vai ser cada vez mais transformada. E você vai realmente ver essa nova natureza, esse novo homem, esse novo ser que Jesus te trouxe. Essa nova criação, ver cada vez mais buscando a vontade do Senhor para a sua vida. Porque, irmãos, 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1. A partir do verso 18. Diz assim: por que nós precisamos buscar cada vez mais estarmos em contato com a palavra de Deus, buscar cada vez mais que a nossa mente seja transformada, as nossas atitudes. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 diz assim, vou ler a partir do 17. 1 Pedro 1, 17. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação
de vocês, ele está dizendo para nós o seguinte: se vocês chamam Deus de Pai, se vocês invocam Deus como Pai de vocês, vivam em temor durante esse tempo em que estamos aqui, o tempo da nossa peregrinação. Olha como, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Muitas vezes nós estamos aqui, ou em outra tradução diz, da vossa vã maneira de viver. O que Pedro está dizendo aqui? Que nós trazemos várias bagagens da nossa vida. Nós trazemos muitas coisas que foram ensinadas a nós na nossa vida. E que muitas vezes elas formaram o nosso caráter, aquilo que nós vivemos, que nós temos e nos apegamos firmes naquilo que vivemos. Mas muitas dessas coisas, Pedro está dizendo assim, que foram coisas vãs. Que foram coisas que na verdade são legados ou coisas que foram ensinadas a nós que não nos traz proveito. É claro que não estou dizendo aqui que tudo que você aprendeu é inútil. Não estou dizendo aqui que tudo que você aprendeu e coisas... É claro que a nossa vida, o nosso caráter, tudo aquilo que aprendemos, há muita coisa boa e há muita coisa que formou o nosso ser hoje. Mas tem coisas que nós ainda nos apegamos, que quando nós trazemos para a palavra de Deus, e hoje pela manhã nós começamos a trabalhar esse assunto na nossa EBD, né? Muitas coisas nós olhamos e são tradições, que muitas vezes nós nos apegamos e nós precisamos olhar para a palavra de Deus e a palavra de Deus precisa transformar a nossa mente. Precisa transformar o nosso ser, as nossas atitudes, porque aquilo que nós estamos apegados, muitas vezes ainda está nos atrapalhando a caminhar no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 19, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. A fé e a esperança de nós, da igreja, precisa estar em Deus. Precisa estar em Deus. As coisas que nós muitas vezes nos apegamos com a nossa fé, com a nossa crença, que muitas vezes nós achávamos que estávamos sendo levados para perto de Deus, mas na verdade estávamos sendo afastados. Porque hoje nós entendemos que o que nos leva à presença de Deus é o sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não foi em vão. Não foi sem custo. A salvação chegou até nós, por graça, mas não foi sem custo. Custou o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e por ele nós fomos resgatados. Por isso nós precisamos, irmãos, ter uma mente transformada. Precisamos ter proximidade com a palavra do Senhor, porque esse novo homem, essa nova natureza não cabe no velho homem, não cabe na velha natureza. Essa nova vida também não cabe em qualquer fé. Essa nova vida precisa ter uma fé racional. Precisa ter uma fé firmada em algo concreto. Não é uma fé que é algo que você crê, Nós sabemos que Hebreus diz isso, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mas nós temos fé racional em um Deus que nós sabemos que existe, em um Deus que nós sabemos que age. Nós temos uma fé em algo concreto. Não é algo superficial, não é uma fé tola. Nós não cremos em vão.
Nós cremos primeiramente num Cristo que ressuscitou. E quando nós cremos num Cristo que ressuscitou, Paulo vai dizer assim à igreja que não é vã a nossa fé. Seria vã se nós crêssemos em qualquer outra coisa, menos na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós cremos num Cristo que ressuscitou, nós cremos em algo que é verdadeiro, que é concreto, que é algo que Deus garante e que nós sabemos que vai acontecer. Essa nova vida, essa nova natureza precisa ser vivida por essa fé. Uma fé que nós sabemos no que cremos. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. 2 Timóteo 1, 12. E por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Eu sei no que eu tenho crido. O cristão, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela não crê em vão. Ela sabe no que crê. Ela dá os passos firmes. Ela vive uma fé porque ela sabe que Deus, que o chamou, Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro, para guardar a nossa vida, para guardar aquilo que foi confiado. A nossa vida está guardada nas mãos dEle. Nós sabemos que nós vamos chegar lá porque a nossa fé está firmada neste Deus que é poderoso para isso. A nossa fé, ela não está baseada e não está firmada nos nossos próprios conhecimentos. Nós temos aí, uma heresia que se iniciou juntamente com a igreja, que é o chamada de gnosticismo. Resumindo, ela é a base, ela é firmada no conhecimento, naquilo que você conhece. Quanto mais você conhece, você vai alcançando o status aí de salvo. Então a base é a fé firmada no conhecimento. E alguns dizem que é a heresia que ainda permanece dentro da igreja até hoje. Uma das maiores heresias que permanece ainda dentro da igreja até hoje. Muitas pessoas se apegam na sua vida cristã, na sua caminhada, por aquilo que elas conhecem. Não por aquilo que elas crê no Deus, no conhecimento de Deus e que Deus vai revelando, que Deus vai conduzindo todas as coisas no conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Mas a sua fé está firmada naquilo que ela vai buscando conhecer dia após dia, talvez de vários assuntos relacionados à vida ou à vida cristã ou a qualquer outra coisa, à igreja, mas naquilo que a pessoa conhece. Quantas vezes você já ouviu ou você já presenciou algo nesse tipo de situação, de você querer conhecer algo, de você querer buscar algo ou de experimentar algo na caminhada cristã e alguém te disse assim: lê esse livro aqui. Lê esse livro aqui que suas respostas ou o que você precisa vai ser satisfeito. Isso é uma linha do gnosticismo. A pessoa, como cristã, nós temos que muitas vezes ter contatos uns com os outros e ajudar os nossos irmãos a caminhar, ensinando dia a dia. Aquilo que nós lemos em Deuteronômio, de caminhar junto, de ensinar junto, serve também para a igreja. É aquilo que você vai conversando com o seu irmão, ensinando. É claro que nós precisamos e podemos ler bons livros para ter mais entendimento em alguma coisa, mas quando a nossa fé se firma no que aquele livro está falando, no que aquele autor disse sobre algo, a nossa fé está caminhando para buscar a mesma forma de que alguns irmãos no passado entenderam por
heresia. Nós precisamos ter uma fé firmada no conhecimento da experiência com Deus. Mas não é uma experiência irracional, como muitas vezes nós vemos algumas igrejas por aí tendo experiências com Deus de situações que você olha para a palavra de Deus e fala, não, isso não é cristianismo. Nós precisamos conhecer a Deus pela palavra de Deus. Por aquilo que a palavra de Deus diz, e quando alguém chega até você e quer saber de algo, você fala assim, vem aqui. Vamos conversar sobre a palavra de Deus. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Vamos tentar sanar essa dificuldade juntos. Mas quando você baseia a sua fé, a sua crença em algo que está escrito em outro lugar, talvez você deixe de crescer ainda mais. A sua mente vai sendo transformada pelo que você crê da palavra de Deus. Nós sabemos no que temos crido e nós cremos também no que sabemos. Não é só saber no que crer, mas é crer também naquilo que você sabe. Muitas pessoas tiveram experiências de saber várias coisas. E se você pesquisar alguns ateus aí, eles buscam entender vários assuntos da palavra de Deus ou do cristianismo, mas para saber, para questionar, não para crer naquilo, não para caminhar por aquilo que a palavra de Deus diz, mas para questionar. Então você precisa saber no que crer, mas você também precisa crer naquilo que você começa a ter conhecimento, naquilo que você começa a saber e ter experiência. Hebreus capítulo 11, quando Deus relata ali, o Espírito Santo deixa relatado para nós, os heróis da fé, nós vemos que vários ali tiveram experiência de fé diferente. Cada um teve um tipo de experiência ali, ficou relatado como heróis da fé, e muitos ali, e o texto deixa aberto até chegar em nós. Porque você foi chamado de uma forma única, para viver de uma forma única a experiência que Deus te chamou. Mas não para viver de uma fé irracional, para viver aquilo que você sabe, daquilo que foi revelado a você e você creu naquilo. Primeiramente em Jesus, na salvação, na cruz, na ressurreição de Jesus. Quando Deus chama Josué, ele vai dizer assim, não cesse de aprender sobre o livro dessa lei, que você caminhe nele, sobre tudo aquilo que você aprendeu, sobre tudo aquilo que você leu, tudo aquilo que você ouviu. Não cesse. Seus dias, sua vida, seu ministério esteja firmado nisso. Tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você aprendeu com Moisés, creia que eu farei com você também. Tudo que eu fiz com Moisés. E assim Josué completa o seu ministério também. Assim é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos, nós temos o testemunho, nós estamos rodeados de tão grande testemunha. Vários exemplos de heróis da fé, vários exemplos na palavra de Deus, vários exemplos de cristãos na história da igreja. Nós sabemos que Deus age, que Deus tem agido no meio do seu povo. Nós sabemos a vontade de Deus, porque está revelada na sua palavra, mas nós precisamos crer no que sabemos. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, e eu já estou caminhando e encerrando. 1 Pedro 4, 10. Os irmãos já abriram o primeiro que eu pode ler. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. É importante essa palavra. É importante nós ouvirmos isso dia a dia. Porque muitas vezes nós engessamos o agir de Deus. Nós engessamos a forma que Deus salva. Nós engessamos a forma que Deus resgata as pessoas. Porque nós entendemos às vezes que Deus só age da forma que agiu na minha vida. Mas Deus tem transformado vidas.
Deus tem resgatado vidas. Deus tem chamado vidas de várias formas. Deus tem transformado. Deus tem salvado vidas de várias formas, porque é a multiforme graça de Deus que tem agido nesse mundo. Você precisa trabalhar conforme o ministério que Deus te chamou, mas não queira engessar isso. Creia na ação de Deus. Creia na multiforme graça de Deus. As coisas não são tudo pela lógica. Você muitas vezes é chamado para crer. Muitas vezes não, você é chamado para crer, somente para crer. Não queira tudo ter lógica. Tudo precisa ter um porquê, tudo precisa ser racional. Se você começar a andar assim, você vai acabar perdendo ou deixando de desfrutar a ação de Deus no meio do seu povo, no meio da igreja, no meio da sua vida, no meio da sua família. Creia no poder de Deus que tem se revelado dia após dia na vida de cada um. Porque é uma nova vida que você foi chamado, e essa nova vida não cabe em velhos costumes, não cabe em velhas tradições, não cabe em velhos homens, não cabe numa velha forma de viver. Jesus, quando ele veio, chamou o seu povo, e eu quero concluir com essa palavra. Quando Jesus ele chama os seus discípulos, e aqui nós vemos que toda a polêmica começa no chamado de Mateus, porque o povo olha para Mateus e fala assim, mas Mateus? É sério, Senhor? Não sei quantos já assistiu aquela série The Chosen. Quem não assistiu, eu recomendo assistir. É uma forma muito boa para você meditar sobre o chamado dos discípulos e principalmente o Jesus humano. Não é a palavra de Deus, mas uma forma que você pode meditar quando lê a palavra de Deus. As pessoas olham para as outras e vai falando assim, mas Senhor, eu sou digno de ser chamado, mas aquele ali. Mas é a multiforme graça de Deus chamando 12 pessoas para formar a sua igreja, para que o evangelho chegasse até você. E Deus sabe o que faz, porque o evangelho chegou até você. E porque o evangelho vai continuar avançando. A igreja do Senhor Jesus foi chamada por um grupo de pessoas para a partir dali viver de forma que o poder de Deus vai agindo no meio deste mundo. A luz vai invadindo as trevas e as trevas não prevalecem. Você precisa tirar da sua mente os velhos costumes. Você precisa tirar da sua mente as velhas atitudes. Ou talvez até mesmo a velha forma de ver a igreja. Uma das velhas formas de ver a igreja, e talvez hoje nós temos caminhado em 2000 anos de igreja e temos retornado para trás. Porque quando Jesus ele chama o seu povo, ele tira de dentro das paredes e vai para fora. Ele vai caminhando, ele vai avançando e ele vai caminhando e ensinando o seu povo. E muitas vezes hoje, nós temos sentado, aprendido, mas não temos levado isso para fora. Nós precisamos avançar, nós precisamos caminhar junto. A igreja de Jesus é um corpo que está caminhando nesse mundo, levando o evangelho, espalhando o evangelho. Jesus chama a sua igreja de dentro das sinagogas para fora. A partir de hoje vocês são chamados para levar o evangelho. Vamos sentar e estudar. Jesus sentava com seus discípulos, ensinava e nós temos feito muito bem isso. Mas isso não vai espalhar o evangelho aqui nesta localidade, se você não sair com esse evangelho no seu coração, na sua nova vida, na sua nova maneira de viver e levar isso para fora. Caminhando juntamente com Jesus dia após dia. Que essa nova vida que nós fomos chamados para viver, que não cabe no velho homem, que não cabe numa fé tola, mas cabe numa fé racional, em saber naquilo que temos crido. E nós sabemos que o chamado nosso é para espalhar essa boa notícia ao mundo, que isso realmente faça parte da nossa vida, que faça parte dessa igreja neste novo ano, a cada dia desse ano. Que a palavra de Deus nos ensine, nos transforme e nos dê prazer em aprender, em viver a Cristo nessa nova vida. Amém? Quero convidar você.